Olá pessoal, tudo bem? Novamente estamos aqui para darmos sequência à nossa última postagem, né? Nós estávamos falando sobre vinhos, né? É um tema até muito que o pessoal procura muito, né? Sempre tem interesse de querer aprender, sempre gosta de entender de uma forma bem amadora, mas que tenha um sentido do que está fazendo. Agora nós falamos como que para você escolher, né, para dar de presente um vinho. Foi nossa última live aula. Nessa live aula de hoje, nós vamos estar falando sobre como ler um rótulo de vinho. Entenda cada uma das informações e nunca mais fique confuso na hora de comprar. Se você tiver dúvida, pergunte para um maître, um sommelier que esteja no local, que ele vai te orientar melhor. Não é muito difícil. Se você pegar uma garrafa de vinho, você vai observá-la e vai ver que existem diversas informações naquele rótulo, seja no principal, onde tem o nome do vinho, como na parte posterior da garrafa, também tem várias informações. Dê uma olhada, veja, entenda, para ver se está dentro daquilo que você realmente gostou, tá? Vou fazer em breve, vou fazer um ao vivo, vou sair, vou no supermercado, numa adega e filmo mostrando isso que a gente está falando. Tá legal? Vamos lá. O rótulo é a certidão de nascimento do vinho. Quando o vinho é embotelhado, é colocado o rótulo com todas as informações daquela safra, daquele vinho específico. Para saber exatamente o que você está comprando, é fundamental você entender as principais informações contidas naquele rótulo. Dessa forma, você vai minimizar as chances de adquirir um produto que não corresponde ao que você está procurando ou o que você quer. Veremos rótulos de vinhos diferentes, de regiões, alguns mais simples, outros mais complexos, tudo com informações fundamentais para a escolha de um bom produto, de um bom vinho. Então vamos lá. Dois tipos básicos de rótulo de vinho. Basicamente são dois tipos de rótulo de vinho que podemos encontrar. Rótulos de vinhos do Novo Mundo, né? Destaca-se principalmente o nome do vinho e a ou as uvas que acompanham. Merlot, Cabernet, Sauvignon, Chardonnay, entre outras. São comuns os vinhos de países como Brasil, Argentina, Chile, África do Sul, Estados Unidos, Austrália, entre outros. Esses vinhos do Novo Mundo correspondem a esse tipo de região. Ela vai constar o nome do vinho e as uvas que são compostas, né? Que tipo de uva foi utilizada para fazer aquele vinho. Os vinhos do Velho Mundo destacam-se produtor e região onde as uvas foram cultivadas. Bordeaux, Champagne, Rioja, Chianti, entre outras. São comuns vinhos de países como França, Itália, Espanha, Portugal, entre outros daquela região. Então são dois tipos de vinho diferentemente. Quando você vê vinhos de origem europeia ou da região da Europa, na região, né, do hemisfério norte, né, para o lado da Europa, vocês sabem que são rótulos de vinho do Velho Mundo. Quais as principais informações encontradas no rótulo de vinho? Né? Primeiro, né, a seguir você vai ver, né, você vai entender rótulos de vinho do Novo e Velho Mundo, onde eu vou destacar os termos mais comuns encontrados naquele rótulo. Primeiro, o nome do vinho realmente é o que ganha destaque no rótulo. É a frase maior onde aparece. Infelizmente, eu não tenho nenhuma garrafa de vinho em casa. Parece brincadeira. Porque eu poderia mostrar de uma forma mais eficaz. Mas não tem problema. Eu vou depois mostrar para vocês de uma forma mais prática para vocês entenderem. O nome geralmente ganha destaque no rótulo, principalmente em vinhos do Novo Mundo, né? A gente, nessas regiões aqui do Novo Mundo, eles fazem muita questão de destacar o nome do produto.
Muitas vinícolas possuem diversas linhas de vinho para melhor identificá-las. Cada linha recebe seu próprio nome, então cada um vai ter um nome diferenciado para facilitar, né? E a pessoa vai entender, né, melhor de onde é que é o nome específico. A vinícola chilena Concha e Toro, por exemplo, possui os vinhos do Melchor, Marquês de Costa, Concha, Casilho de Diablo, entre outros. Eles diferenciam do mesmo produtor, Concha e Toro, eles diferenciam alguns tipos de vinho feitos com determinados tipos de uva. Produtor é o fabricante do vinho, ele pode ser uma grande empresa ou uma pequena vinícola familiar. Né? Existe, principalmente no sul, existem muitas vinícolas pequenas, né, familiares mesmo, que produzem ótimos vinhos e de uma qualidade muitas vezes superior até mesmo a algum importado. O nome do produtor muitas vezes aparece também em destaque. Ela pode ser uma grande empresa ou uma pequena vinícola familiar. Alguns produtores não dão nomes específicos aos seus vinhos, utilizando apenas o próprio nome da vinícola, muitas vezes seguida pelo nome da uva e safra. Vamos pegar o exemplo, Casilho do Diabo. Né? Alguns vinhos dele, eles não vão do Casilho do Diabo, Merlot, né? E a safra, 1970, supondo assim. Tem algumas empresas que fazem desse jeito, outros não, já determinam o nome daquela garrafa, daquele vinho, com depois o sobrenome de onde que ele veio, né? A origem. Uvas. Variedade de uva. O vinho é produzido com apenas uma variedade de uva, ou uma porcentagem grande dela. Às vezes a mistura, há um blend de vinhos que pode ser feito um blend de uvas que vai dar um gosto um pouco especial para cada uma delas. É chamado de vinho variental, se produzido com duas ou mais uvas, e é nomeado como vinho de corte ou assemblage. Então, veja que quando você mistura alguns vinhos, né, ele pode ser um vinho de corte. Sempre vai ter um vinho predominante com um corte de outro, ou um vinho com uma uva única, né, que seria ela puro sangue, podemos dizer assim. Muitos vinhos do Novo Mundo apresentam um rótulo com uma ou mais uvas que foram utilizadas na sua produção. Desculpa. Isso daí tira a característica, o valor principal do vinho? Não. Ele apenas pode dar um diferencial de sabor específico para aquele tipo de vinho que ela é produzida. Isso ajuda o consumidor a ter uma noção de estilo e o sabor vinho. Deixa eu dar um tempinho aqui, deixa eu passar o carro no som aqui. Isso ajuda o consumidor a ter uma noção do estilo e o sabor do vinho que está comprando, além, é claro, dos pratos que ele pode harmonizar com ela. Quando o vinho é produzido apenas com a variedade de uva, ou a grande porcentagem dela, é chamado de vinho varietal. Se produzido por duas ou mais uvas, é nomeado de vinho de corte, ou assemblagem. Região de origem. Ganha destaque em rótulos de vinho do Velho Mundo, onde a região indica, muitas vezes, a qualidade superior de um determinado vinho. Veja que quando ele coloca a região de origem, é como querendo dizer assim, é da casa de tal, né, daquele local. Né? Então, quem conhece vinho sabe que naquela região tem muitos vinhos de ótimas qualidades. Então, dentro disso daí, serve como podemos dizer assim, um cartão de visita a mais da qualificação daquele produto. A região onde o vinho foi produzido ganha mais destaque em rótulos de vinho do Velho Mundo,
onde indica, cadê aqui, meu Deus? Onde indica muitas vezes a qualidade superior de um vinho. Algumas regiões são conhecidas por terem um clima e solo propício para o cultivo de determinadas uvas, como no caso da região de Chablis, na França, famosa pela produção de brancos, né, de uvas brancas, né, como a uva Chardonnay, ou o Bordeaux, também conhecido como seus tintos de base do Cabernet Sauvignon ou do Merlot. Então, determinadas regiões, né, ela pode, ela pode, é, fui salvar, opa, peraí, gente que mico, hein? Fui salvar um telefone, fui perdendo o outro, quase pegou o copo. Foi uma farra do boi aqui. Espera só um pouquinho. Perdi até onde é que eu tava aqui. Deixa eu achar onde é que eu tava, mano. Cadê a leitura do livro aqui? Essa daí foi boa. Coloquei pra ver, porque parecia que tinha uma mensagem, pude olhar pra ter uma ideia. E acabou, não coloquei no lugar correto. O celular ia caindo por cima do notebook, foi derrubando o celular de transmissão. Desculpa, tá? Mas faz parte de quando a gente faz uma transmissão ao vivo, esses interveios. Acho que é para quebrar um pouco a rigidez do trabalho, tá? Mais uma vez, perdoe esse atrapalho. Então, eles colocam muito como um cartão de visita para aumentar ainda mais a credibilidade daquela região. Além da região de origem, muitos vinhos dão destaque a sub-regiões, áreas menores com solos e microclimas de características particulares, que encontram-se dentro de regiões maiores. Um exemplo é a comunidade de Saint-Émilion, em Bordeaux, na França. Produz uma sub-região de excelentes safras de vinho. Isso daí ajuda, né, na divulgação propriamente do próprio produto. Geralmente, quanto mais específica a origem das uvas, podendo ser uma sub-região ou até mesmo um determinado vinhedo, mais refinado o vinho e maior o seu preço. Então veja que quando você tem uma sub-região, você tem vinhos de excelentes qualidades. Então é lógico, os preços deles são diferenciados, não é um vinho de produção normal, é um vinho que tem alguma característica que você só vai encontrar com uvas daquela região. Então é lógico, você vai ter que pagar um preço referente àquilo dali. A safra. A safra indica o ano em que as uvas foram colhidas. A safra indica o ano que elas foram colhidas. É uma informação muito importante, já que alguns vinhos podem melhorar com o tempo, enquanto outros perdem suas melhores características. Muita gente fala, né, o vinho, você vai fazer a colheita, se você colhe uvas mais novas, ela vai dar um sabor, uvas mais velhas, elas vão dar um outro sabor. Mas alguns tipos de vinho, ele perde se você não tiver o time correto da colheita e o tempo daquelas uvas. Ela pode, de certa forma, estragar ou não o vinho. De um modo geral, a maioria dos vinhos brancos e rosés deve ser consumido dentro de 2 ou 3 anos, enquanto a maioria dos tintos em até 5 anos. Existem também vinhos de guarda, aqueles que podem evoluir por muitos anos e até mesmo décadas. São aqueles vinhos que ficam às vezes abandonados, no modo de dizer, nas vinícolas, naqueles barris de carvalho, de madeira, escondido lá no fim daquilo dali. Às vezes aquilo dali passa até gerações para ser colhido. Quando sai a safra, é uma safra de um nível extremamente superior. Então é um vinho, às vezes, muito procurado, principalmente por colecionadores. Existem também os vinhos de guarda, né, que podem até mesmo por décadas. Os vinhos que não apresentam a safra no rótulo, como a maioria dos vinhos espumantes e vinhos do Porto, são aqueles colhidos são produzidos com uvas colhidas em diferentes tipos de ano. Então, porque normalmente são podemos dizer assim, uvas
que não vai dar uma diferença tão grande na composição do produto. Denominação de origem é uma espécie de selo de qualidade concedido por instituições governamentais de diversos países, principalmente no Velho Mundo. Eu particularmente, eu fiz um curso básico de enólogo pela Sociedade Italiana de Vinho, né, que era a Sommelier de vinhos, né, que ensinava, de certa forma, você ter uma base, né, dentro daquilo dali. A ideia, né, a Italian Wine Scholar, ela sempre primordiava o ensino, né, para você entender um pouco na base. Não era como a pessoa fala, vou fazer um curso para me tornar um grande especialista de vinho. Não, vinho se especializa, a pessoa se torna um especialista de vinho com muitos anos. Você convivendo com diversos setores, você vai ter que aprender desde o cultivo da terra até a forma de fabricação do vinho. São cursos extremamente complexos. Não é uma coisinha simples que você faz de um final de semana, toma 5 copinhos de vinho e acha que já saiu de lá entendendo tudo. É muito mais complicado. A certificação garante que o vinho foi elaborado dentro de uma região já delimitada, respeitando todas as regras de produção impostas naquela região. No Velho Mundo, sempre existe isso. Ela tem uma qualificação muito grande e, principalmente, dentro de determinadas regiões, os vinhos são catalogados e seguem regras rígidas de produção, armazenamento e de engarrafamento. Então, quer dizer, quando tem isso daí, a certificação garante, ela cumpre, ela vai atrás realmente disso e verifica se está seguindo as normas daquela cidade, daquela região. As vinícolas que adquirem o selo têm sua reputação muito elevada. E o consumidor, logicamente, ganha, mas você paga, né, pelo preço que você vai estar fazendo. Pelo menos, em teoria, a garantia de aquisição de um produto de qualidade. Lógico, algumas denominações de origem mais comuns em rótulos são a AOC, Appellation d'Origine Contrôlée, que é da França, DO, Denominação de Origem, né, que é espanhol, ou Denominação de Origem, que é aqui no Brasil, DOC, Denominação de Origem Controlada, de Portugal, e Denominazione di Origine Controllata, italiano. DOCG, Denominazione di Origine Controllata e Garantia. Garantita, quer dizer, na Itália, ela tem a denominação de origem e tem a garantia que é realmente verificada. E QBA, né, eu não sou muito bem de alemão, mas quer dizer basicamente que é uma denominação de qualificação daquela região, tá? Que é uma palavra em alemão. É Qualistation, Bastimete, Albaugetier, né? Me desculpa, o alemão não é meu forte. Maturação e envelhecimento. Tanto que quando eu fiz o curso, eu dei preferência a curso produtores italianos e sul-americanos, porque, logicamente, o italiano e o espanhol é mais fácil de você entender e até mesmo de você ensaiar algumas palavras. Maturação e envelhecimento. Vinhos que tiveram algum cuidado especial durante a colheita, seleção de uvas, vinificação e passaram por algum período de amadurecimento em barris de carvalho e envelhecimento na própria garrafa. Garante a estampa em seus rótulos de reserva e gran reserva. Então veja bem, nós estamos falando aqui reserva,
reserva e Gran Reserva. São três tipos diferenciados. Reserva a gente praticamente não vê. Reserva, Gran Reserva, e a gente vai entender daquele do reservado, vai estar mais embaixo. Entretanto, a utilização dos termos não é igual em todos os países, já apenas em regiões vinícolas da Espanha e Itália possuem regras específicas para essa nomenclatura. Então, quando você vê um vinho que está com isso daí escrito, que é do Novo Mundo, tem nada a ver, tá? Os demais países vinícolas não estão proibidos de utilizar esses termos, eles podem até usar. Porém, não existe nenhuma regulamentação fora da Espanha e da Itália. Muitos produtores utilizam até muito sem critério, colocam apenas para querer aproveitar o carro-chefe do conhecimento ligado a essa nomenclatura de vinhos europeus. O termo reservado, que encontra-se em muitos vinhos, né, não quer dizer absolutamente nada. Às vezes é uma mistura de blend de vinhos e, num sentido, não tem uma qualificação mais específica. Os vinhos que carregam esse título são, na maioria das vezes, vinhos de entrada de muitas vinícolas. Isso é, vinhos mais simples que o produtor elabora. Seria um vinho básico, né? Aquele mais em conta, mais barato, aquele que você encontra às vezes em supermercado. Coloca o nome de reserva para dar o reservado, para dar aquele tchan maior no rótulo para você saber o que você pode estar comprando. Mas na realidade não passa de um vinho simples, sem muita graduação ou mesmo muita qualificação. Graduação alcoólica. O álcool contribui para a longevidade do vinho. Quanto mais álcool tiver, mais tende a durar, seja fechado ou mesmo depois de aberto. Os vinhos com maior teor alcoólico se mostram mais quentes e pesados ao paladar. Normalmente são mais vinhos mais tintos, tá? Vinhos fortificados são os que mais álcool possuem, podendo até chegar a 22 volumes. Quando nós falamos de fortificados, são aqueles vinhos mais encorpados. São tanto aqueles que você toma, se você tomar ele no dia a dia normal, você vai sentir muito mais calor do que se você tomar ele. São feitos vinhos para você beber em climas mais frios. Ajuda a esquentar o corpo, lógico. E muda muito a característica ou provavelmente também muda as diferenças, né, em cima desse tipo, né, de produto em algumas harmonizações. Quais são as demais informações que vocês encontram no vinho? As denominações não são tão comuns quanto as anteriores, mas merecem ser observadas. Normalmente está na parte de trás do rótulo. Aquilo que a gente falou é o que está na frente do rótulo. Isso daqui que nós vamos falar, normalmente elas vão estar atrás. Tá legal? Veja bem, essa informação atesta que o vinho foi produzido e engarrafado na própria origem no chateau. Então, quando a gente fala até chateau, chateau é vinícola em francês, tá? Só para a gente entender. Ela pode ser produzida na própria vinícola e engarrafado também na própria vinícola. Algumas empresas negociantes de vinho compram uvas ou o próprio vinho de outras vinícolas menores e fazem o seu próprio engarrafamento e rotulagem. A maioria de produtores de pequeno porte, eles só produzem a uva, produz o vinho em geral, mas não comercializam. Então, grandes empresas, né, compram aquele vinho e colocam, às vezes, você quer que conste o seu nome, negociam isso daí. Antigamente essa prática não era muito bem vista, já que havia muito controle do que essas empresas não faziam com aquele vinho, após comprá-lo para a revenda. Então, às vezes, colocava teu nome numa situação um pouco mais complicada. Não compra aquele vinho daquela marca não, porque o vinho é péssimo. E às vezes era feito com um vinho muito bom. Eles cortavam ou manipulavam ou faziam um blend com aquele vinho e no fim das contas você se perdia muita coisa. Alguns desses vinhos chegavam aos consumidores com a qualidade bem abaixo do esperado. Muitas vinícolas começaram a destacar em seus rótulos
que os vinhos eram produzidos e engarrafados na origem, isto é, na própria vinícola, para que ele não perdesse, às vezes, uma fatia do mercado. Ele produzia, às vezes, um vinho de grande qualidade, mas por interesses econômicos, né, a pessoa procurava destacar aqueles que estavam aparecendo, né, afastava aqueles que estavam aparecendo um pouquinho mais no mercado. As menções sobre a origem dos vinhos mais comuns em rótulos são Miss en Bouteiller et au Château, quer dizer, na França, quer dizer, foi engarrafado na vinícola. Miss en Bouteiller et la Propriété, também em francês, na propriedade. Miss en Bouteiller et au Domaine, Domaine, também na França, na área de domínio. Emboltelat à la proprietate, na Espanha, engarrafado na propriedade. Embotelhado à origem, na Itália, engarrafado no local de produção. E assim vai. Idade das vinhas. Videiras antigas tendem a produzir frutos de sabores mais concentrados, originando vinhos de considerado superiores. Para agregar maior valor ao vinho, os produtores evidenciam essa informação em seus rótulos, geralmente utilizando frases como vinhas velhas, vinhas vigres ou de vinhos, quer dizer, de vinhedos ou de vinhas antigas. Então, quanto mais antigo é um vinhedo, né, ou uma vinha, ela produz uvas melhores, né, mais com um sabor mais destacado, que dão uma qualificação maior no vinho. Qualidade do terreno ou reputação vinícola, GRU. Um minutinho, deixa eu dar uma paradinha aqui. Pois não? Oi? Alô? Alô? Desculpa, eu estava esperando um telefonema, mas a pessoa não falou nada. Deixa eu colocar de novo o celular no lugar para não dar aquele mais um mico, né? O termo GRU foi criado na França, mais especificamente em Borgonha, para identificar parte de um vinhedo cujo o vinho apresenta características específicas, safra após safra. Os terrenos considerados de melhor qualidade ganharam os nomes de Grand Cru ou Premier Cru. Diferente da Borgonha, em Bordeaux, o termo Cru é utilizado para identificar os chateaus de maior reputação. Bom, gente, essa daí foi a nossa ideia, né, que a gente quis falar, tirando a parte de reputação, né, como a gente escolheu um vinho para dar de presente, a gente pelo menos entender mais ou menos o rótulo. Eu vou fazer uma live diretamente num supermercado, vou no supermercado, numa distribuidora de vinho, e vou procurar filmar e mostrar para vocês ao vivo, né, a graduação, o nome, falando tal, não sei o que, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente falou nessa live aula. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida, né? Pergunta, manda nos comentários. Nessa live aula vai estar também no YouTube. Quem quiser acompanhar, é só ir lá. Não esqueça de dar um like, de incentivar o nosso canal com outras pessoas. Sempre indica, a gente sempre vai procurar. Você tem algum tema específico que queira que a gente converse, que a gente fale, né? Por favor, entre em contato com a gente, manda uma mensagem para nós que a gente procura um tema específico que você queira que sirva para lhe auxiliar também. Tá legal? Eu queria agradecer quem nos acompanhou. Obrigado, professora Cévola, que está aqui
nos acompanhando, espero que ela goste, uma grande apreciadora de vinhos, né? E espero que vocês tenham gostado. Me desculpe aquele mico do celular tombando aqui, ia ser fantástico isso daí. Pode ter certeza que vai passar em qualquer videocassetada em algum momento, em algum lugar. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima live na semana que vem. Tá legal? Um abraço, bom final de semana para todos. Tchau, tchau.